Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de quando você estiver assistindo. Estamos começando mais um episódio do podcast Capital e Trabalho. Queria começar agradecendo a audiência dos episódios anteriores, né? Nós temos um podcast que é patrocinado pelo escritório Tavares Vasconcelos, no qual a gente trata dos grandes temas relacionados ao mundo do trabalho, sobre o viés jurídico. Procuramos aqui não falar juridiquês para não espantar as pessoas. Todo mundo é bem-vindo no debate para que a gente converse sobre o mundo do trabalho. Então não é só um direito do trabalho duro, mas é tudo que envolve o mundo do trabalho sobre diversas perspectivas. Nós já falamos aqui da questão racial, já trouxemos a questão da desigualdade de gênero no mundo do trabalho, trouxemos a questão dos direitos dos jornalistas, uma série de debates é o que a gente espera ter todo mês, né? É um podcast mensal. Eu gostaria de pedir para que vocês que gostarem do vídeo, compartilhem, curtam. Para a gente é muito importante que esse conteúdo seja difundido, né? Que chegue no maior número de pessoas possíveis. Eu vou me apresentar, meu nome é João Paulo Tavares, eu sou advogado e jornalista, sou sócio do escritório Tavares Vasconcelos, presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB aqui de São Caetano, ouvidor-geral da OAB aqui de São Caetano. Eu estou apresentando esse podcast, queria apresentar a minha sócia, a doutora Sâmia, que vai me ajudar na condução. Sâmia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ainda estou aprendendo a me acostumar a fazer essas 3 saudações. Meu nome é Sâmia, eu sou advogada especializada em direito de processo civil e direito empresarial. A gente atua em direito de trabalho e direito de família. E é um prazer ter vocês aqui nos ouvindo todos os meses. Obrigado, Sâmia. Esse episódio é um episódio muito especial, né? Nós estamos entrando agora no mês de julho, no mês que no dia 28 a gente comemora o orgulho LGBTQIA+, é uma data de luta, de conquista. Eu tenho o prazer, a honra de trazer aqui um dos grandes advogados do país. Hoje, apesar da pouca idade, é reconhecido no meio jurídico como uma das principais lideranças perante o Supremo na conquista dos direitos da população LGBT QIA+, é o Dr. Paulo Iotti. Eu vou ler o currículo, mas antes disso eu queria te agradecer a presença e te dar uma boa noite, para que é um prazer ter você, é uma honra, você engrandece o nosso podcast. Obrigado, Paulo. Obrigado, João, Sâmia, né? Bom dia, boa tarde, boa noite a todas, todes e todos. Um grande prazer estar aqui e, inclusive, num podcast, uma entrevista que mescla temas que são muitas vezes colocados de maneira separada, de uma maneira um tanto descabida, né? Quando eu estiver muito irritado, eu vou falar que é inepta, né? Quer dizer, que é o direito de minorias contra a discriminação e o direito do trabalho, que são direitos, as minorias também têm trabalho, emprego, então tem a não discriminação, a luta por direitos sociais como direito de minorias. Então, um prazer estar aqui com vocês. Excelente, é por isso mesmo que a gente acha tão relevante trazer isso para o mundo do trabalho, né? O mundo do trabalho é o palco em que a vida acontece, né? A vida acontece também no mundo do trabalho e a gente precisa discutir. Paulo é doutor e mestre em Direito Constitucional pela Instituição Toledo de Ensino, especialista em Direito da Diversidade Sexual e de Gênero, em Direito Homoafetivo. Ele é advogado, professor universitário, diretor-presidente da GADVS, Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero, sócio do IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família. Em 2019, ele defendeu como advogado perante o Supremo Federal a equiparação da homofobia à transfobia com crime de racismo, em tese que foi acolhida pelo tribunal. Já vi que vai puxar minha orelha, porque não é equiparação, mas beleza, depois ele vai falar um pouquinho disso. Ele tem muitas atuações em várias ações no Supremo, como essa que eu acabei de mencionar, né, que da homofobia como crime de racismo, a proibição da legítima defesa da honra em caso de feminicídio. Ele já foi colocado e eleito pelo Guia Gay de São Paulo como um dos LGBTs mais influentes do Brasil. Tem diversos livros publicados. Então, mais uma vez, agradecer a sua presença, todo esse currículo que você traz para a nossa audiência e toda essa sua experiência para poder conversar com a gente, Paulo. Obrigado. Tá. Eu quero começar com uma questão um pouco da sua experiência, da questão pessoal, porque a gente está tratando aqui no dia 28, né, do Dia do Orgulho, e você teve atuações assim, emblemáticas em diversos assuntos que garantiram uma série de direitos que já deveriam estar garantidos, na verdade, mas sem a sua atuação talvez não estivesse. De tudo isso, para a gente colocar no tema do orgulho,
qual dessas conquistas é que te traz mais orgulho? Qual delas é que você acha que foi a mais emblemática e a que mais trouxe benefícios para a população? Obrigado, João. Eu acho que, primeiro, é bom falar, né, que o orgulho LGBTI+, orgulho identitário como um todo, não é achar que a própria identidade é melhor que as outras, né? Porque você fala, orgulho LGBTI+, orgulho negro, etc., é orgulho de ser quem se é e não ter vergonha de sê-lo, porque a sociedade homotransfóbica, no nosso caso, quer que a gente tenha vergonha de ser LGBTI+. A sociedade racista negrofóbica quer que a pessoa tenha vergonha de ser negra. E a ideia de falar de orgulho negro, orgulho LGBTI+, é que não há nada a se vergonhar e temos orgulho de ser quem somos. Eu acho que a decisão mais emblemática e que me toca muito em especial é a da homotransfobia como crime de racismo, sem legislar e nem fazer analogia. Tem um livro coletivo que eu boto na capa sem legislar nem fazer analogia para ver se o povo se toca. Como assim? É só ler o livro, só ler a decisão, na verdade. Não. Mas a gente pode falar disso depois, né? Mas eu participei desde o julgamento da união homoafetiva como família, né, por uma das entidades que apoiou a ação, o julgamento de nome e sexo, mudança de nome e sexo de pessoas trans, doação de sangue igualitária, o banheiro por pessoas trans, por mulheres trans de acordo com a identidade de gênero, mas a da homotransfobia como crime de racismo são duas ações que eu fiz, eu conduzi as ações do início ao fim, não sozinho, né? Claro, sempre tem um sempre tem. Eu tive protagonismo, acho que isso pode ser considerado, mas sozinho eu não ia ganhar. O movimento começou a atuar mesmo em 2014, as ações são de 2012 e do fim de 2013, quando a PGR deu o primeiro parecer favorável. Mas sozinho ninguém ganha nada, por isso que eu não gosto muito de que o responsável, os responsáveis, é um movimento como um todo. Foi um dos protagonistas, sem dúvida. Na ação, sim, mas a gente concorda que é todo o histórico de lutas anterior à luta política em sentido estrito, né? Eu sei que vão me acusar de mito de direito burguês, né? Enfim, o que eu posso fazer, né? No direito burguês, onde direito e política são coisas diferentes, em tese. Então, a luta política, óbvio que teve todo esse histórico, teve influência, mas além de ser uma das grandes, talvez a principal demanda do movimento LGBTI+ brasileiro e mundial, o reconhecimento da homotransfobia como crime, eu sou citado 8 vezes pelo ministro Celso de Mello no voto dele, mais uma na ementa da decisão, então não tem como essa não ser a mais marcante para mim. Motivo de orgulho. Motivo de orgulho, e a decisão mais famosa. Que inclusive é que eu virei mini influencer, né? Eu tinha 2.000 seguidores, no dia da sustentação oral, 13 de fevereiro de 2019, né? O país estava acompanhando, então no dia seguinte eu estava com 8.000 já. Olha, então, aí influencer. Quando ficou 10.000, quando fez maioria, dia 23 de maio, eu fiquei com 10.000, e aí eu fui crescendo sempre, tô com 21.000 hoje. Faz falta o ministro Celso de Mello hoje? Ai, faz. Eu já adorava o ministro Celso de Mello. Você acha no meu Facebook ainda, em dezembro de 2013, quando distribuiu para ele, eu comemorando. Eu falei, sabia que ia ser um voto monográfico. Sim, ele sempre fundamenta de maneira brilhante. Até quando ele discorda, até quando o podcast não fica muito feliz, como na terceirização da atividade fim, me espantou. Tava 5-5 ou 5-4, eu esperava... Não, tava 5-4 contra... contra a terceirização ser lista, eu achava que ele ia empatar e a ministra Carmen ia desempatar, mas ele já fez maioria. É o que a gente fala no direito, né? Nesses raros momentos o ministro Celso não agiu com o costumeiro acerto, né? É um humanista brilhante, então faz muita falta, até porque quem entrou no lugar dele, vamos combinar, né? Quer dizer... eu vou aproveitar que a gente está falando disso e vou dar uma pequena provocada e polêmica no assunto, porque hoje, na data que nós estamos gravando, foi anunciado o novo ministro do Supremo, né, o Zanin. Qual foi a sua opinião? O que você achou dessa indicação? A pessoa não quer que eu seja recebido no Supremo mais. Com o máximo respeito, eu publiquei hoje na minha rede social, no Instagram, no Facebook... Pega muito mal o presidente Lula indicar o Dr. Zanin. Eu falei, quero construir, não tenho nada contra o Zanin como advogado, inclusive cruzei com ele no Supremo umas 2 vezes. Inclusive, curioso, eu estava indo falar com o ministro Celso sobre a homotransfobia como racismo e estava o Zanin saindo, né? Cumprimentei e falei para o ministro Celso de Mello, né? Ministro, só caso fácil e tranquilo no Supremo, né? Lula preso, Lula livre, né? Homotransfobia como racismo, só coisa fácil, né? Ele riu e tal. Nada contra, é que
quem vai acreditar, e eu juro que eu acredito, eu quero consignar isso, quem vai acreditar que o Lula não quis colocar o advogado dele no Supremo? Então pega mal. Então o Zanin, não é que você precisa ter mestrado, doutorado para ser ministro Supremo, mas assim, eu sou assim, então não é a questão do currículo. Qual é a posição pública do Dr. Zanin sobre determinados temas? Direitos sociais, por exemplo, direitos trabalhistas, direitos de minorias. Sim. Eu tenho um artigo de 2016 aí que o Justificando saiu do ar, infelizmente, eu vou publicar um e-book gratuito com todos. Eu falava assim, STF, um tribunal amigo apenas, com 1000 aspas, de liberdades individuais de autonomia privada, que foi quando ele deu a decisão de prisão após segunda instância e no dia seguinte de quebrar o sigilo fiscal sem ordem judicial. Que, para ser justo, e eu critico muito quem critica a decisão do Supremo sem enfrentar o fundamento, ele fala, não é quebra de sigilo, ele está transferindo o sigilo para o Estado. Pro Leviatã. Eu nunca vi os direitos fundamentais valerem só nas relações privadas e não contra o Estado, que normalmente a gente luta pelo contrário, sim, né? Sim. Então foram duas decisões ruins que eu falei, olha, o Supremo protege minorias muito bem, união afetiva como família, Lei Maria da Penha como constitucional, a tese genial com J, de tão inepta que falava que ela era inconstitucional, não discriminação de pessoas com tatuagem em concurso público, constitucionalidade das cotas raciais e sociais. Então, decisões lindas para proteger minorias, mas ruins para direitos sociais. E por que eu estou falando isso? Hoje, no Supremo, os direitos sociais perdiam por 8-3. Quando vem deformas com o dedo do Congresso, o Supremo está mantendo elas por 8-3. Sim. Com algumas surpresas, como a justiça gratuita, né, no trabalho. Isso foi 6-5, mas ganhamos. Sim. Então, quer dizer, mas 8-3, quem são os três? Ministro Edson Fachin, ministra Rosa Weber e ministro Lewandowski. Se o Zanin for neoliberal e passar no Senado, já fica 9-2 e a ministra Rosa saindo pode ficar 10-1. Então... Pode ser que o doutor Zanin, já ia falar o ministro Zanin, né? Não, pode ser que o doutor Zanin, vamos ver o que o Senado faz, né? Quer dizer, mas pode ser que o doutor Zanin seja um excelente ministro, que nem o Lula falou, e... Enfim, presidente Lula, eu falei na minha postagem, eu acho que ele não agiu com o costumeiro acerto, como a gente fala também. Na linguagem jurídica. Quando a gente recorre, né? Estamos recorrendo ao Senado agora. Mas assim, ele falou que o Zanin vai ser um ótimo ministro. Tomara. Mas a gente tem que orar, porque não tem nenhum texto dele público. Isso que direito falta, de minoria, né? Direitos sociais. Ele acha que terceirização da atividade fim, que eu acho que o Supremo errou, a gente estava falando, Isso, né? é lícita a terceirização de atividade fim, sim ou não? Então, o que ele tem de constitucionalismo. Então, a gente não sabe. Não, é totalmente Eu acho desconhecido. Não tem livros publicados. Então, acho que essa é a crítica principal ao Zanin. Aprovado pelo Senado, vou torcer para ele ser um ótimo ministro. Espero que não fique muito chateado comigo, que eu critiquei publicamente, mas assim... Mas no calor da indicação, hoje? Ainda tem muita água para passar embaixo da... A gente tem que se posicionar. Eu sou uma pessoa pública, posição, né? na bolha dos direitos humanos, que seja, eu sou uma pessoa pública, e eu acho que a minha crítica é respeitosa. Eu Foi acho extremamente respeitoso. Obrigado. Tranquila. Por acaso eu vi que ela curtiu minha postagem, obrigado. Mas assim, então, a gente pode ser duro, pode falar, acho que foi um erro. Mas se o Senado concordar, que seja um maravilhoso ministro. E o doutor Zanin, das vezes que eu encontrei, muito simpático pessoalmente, né? Então acredito que alguém que dialoga... com a advocacia também, então, né? Que vem da advocacia direto, pode virar um bronco. Dizem que ministros bons são bons advogados. Exato. Então, quando não advogou, que é o problema. Então, doutor Zanin, nada pessoal, tá? Né? Quer dizer, então, tamo junto se for no Supremo, né? Paulo, falando em Supremo, a gente falou aqui da questão do tema que te traz muito orgulho, né? E agora a gente está tratando do Supremo. Eu queria a gente entrar um pouquinho nos fundamentos dessa decisão, do que leva a tratar a homotransfobia como racismo. E eu peguei um trecho aqui da decisão do Supremo que ele conceitua, né? Que o racismo é um conceito político-social que significa a inferiorização de um grupo social relativamente a outro. E esse conceito constitucional de racismo, então a homotransfobia nele se enquadra. É por aí? Foi essa a linha que faz com que seja a mesma coisa? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa construção. Não, obrigado pela pergunta, muito importante explicar isso, né? Esse acho que é um trecho da petição inicial, na verdade é uma síntese que eu faço, mas da onde que veio a ideia? E a ideia não foi minha, na verdade foi do Guilherme Nucci. O Dr. Nucci é um desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Um dos penalistas mais lidos e vendidos.
Ele é meio odiado, o povo ama no direito odiar o Barroso, ministro Barroso, professor Barroso, tem dessa que a gente critica, mas o povo também faz espantalho, e com o Nutti é a mesma coisa. Nossa, as pessoas que lutem, que são doutrinadores dos mais lidos e vendidos, e pode criticar quem quer que seja. O que não pode é o espantalho. Mas em 2003, o Supremo falou que o antissemitismo é forma de racismo, no habeas corpus, o HC 82424. O habeas corpus falou que seria um crime de discriminação não racista, aí estaria prescrito no Supremo. Na verdade, acho que até o advogado errou, com todo respeito, claro que eu conheço, na verdade, o filho desse advogado, mas assim, porque segundo o relator do acórdão, o fato era anterior a colocar na lei antirracismo religião como critério. Perfeito. Mas se fosse, seria um crime de discriminação, estaria prescrito. Foi o voto do ministro Moreira Alves. A maioria do Supremo falou que o antissemitismo, discriminar judeus, seria uma discriminação por raça. Tá. A lei de racismo foi criada para discriminação por raça e cor, depois colocou etnia, religião, processo nacional. Então o Supremo falou que é por raça, não por religião. Para puxar da Constituição a imprescritibilidade do racismo. Tá. Então, o Supremo partiu de alguns pressupostos. O principal, eu acho, é o projeto Genoma. O mapeamento da genética humana, o ministro Maurício Correia, que foi relator do acordo, falou, a gente não sabe muito bem como os genes funcionam, mas ao mapear a genética humana, acabou-se de vez com a crença de raças biologicamente diferentes entre si. Tá, então esse conceito é social. Exato, entre brancos, negros, amarelos e vermelhos. Então, para o racismo não virar crime impossível, como categoria penal, é o conceito de racismo social. Então, aí o Supremo fala, lá em 2003, a divisão dos seres humanos em raças decorre da divisão político-social entre os homens, entre os seres humanos, né? Machismo linguístico que eu posso fazer. Então, o racismo, essa é uma paráfrase minha, mas é muito isso, o racismo consiste na inferiorização de um grupo social relativamente a outro. Tá. Aí nas ações eu falei, se esse é o conceito de racismo, a homotransfobia nele se enquadra. Na verdade, o Nutti falou, então discriminar homossexuais e pobres, disse o Nutti, seria racismo, e não por analogia. Mas por definição. Por definição. Crime por analogia seria dizer que a homotransfobia de um lado e o racismo de outro seriam diferentes, mas seriam idênticos no essencial, quando a gente fala da analogia. Não é isso que as ações fizeram e o Supremo falou. Aí em 2019, com base nesse conceito, o Celso falou, o sentido de raça não se limita a fenótipo, cor de pele. Então, é uma arbitrária construção social designada a justificar a desigualdade, como lá em 2003 também falou. Então, racismo, aí ele cita a famosa melhor doutrina, né? Aquela com a qual a gente concorda. O pior é que é a minha, né, gente? É brincadeira. Eu fiz no meu livro aquela coisa que a gente faz em livro de direito. Citei vários autores, autoras negros e criam o meu conceito. Que é quase o conceito do Achille Mbembe, que fala que racismo é o alterocídio, é tratar o outro como ser perigoso, desumanizar o outro enquanto categoria filosófica, para inferiorizar, então, o processo de hierarquização, estigmatização e desumanização, para fins de internação, segregação e expulsão. Aí o Supremo falou, servindo o critério raça como cláusula valorativa da lei penal, para permitir a evolução do racismo. Porque lá em 2003, o ministro Nelson Jobim, depois foi o ministro da Justiça, e o ministro Maurício Correia, eles falaram, olha, a gente foi deputado constituinte, a gente ajudou a escrever a Constituição. Separou raça e cor na Constituição, e na lei, a lei fala raça, cor e etnia, para permitir que racismos não percebidos em 88 fossem reconhecidos depois. Então, raça, como eu me arrependo de não ter dito no penalês, né, do juridiquês, elemento normativo do tipo. Me permite explicar isso. Então, raça. No penal, elemento descritivo, a lei diz exatamente o que é. Está descrito, raça é isso, isso e aquilo. Não, o que é motivo fútil, motivo torpe? O que é injúria? O que é ofender a dignidade ou decoro, que é injúria simples? E são elementos normativos, quer dizer, o judiciário tem que valorar para definir. Sim. Isso é raça. Que cláusula valorativa, embora muita gente no penal não aceite, Klaus Roxin, os maiores criminalistas vivos, fala, você pode criminalizar por conceitos valorativos, desde que não intoleravelmente vagos, desde que você não faça a menor ideia do que signifique. Isso à luz do princípio da taxatividade no penalês. Então, tudo isso para explicar que a homotransfobia, aonde está na lei, as pessoas falam, é crime por raça. Os crimes por raça, que a lei diferencia dos crimes por cor e por etnia, abarcam a homotransfobia por interpretação literal. Não por interpretação extensiva, que o povo no penal separa da analogia, nem pela interpretação analógica, que no penal também separam da analogia. Não, por interpretação literal, por silogismo. Então, você pode discordar do Supremo, me permite terminar com isso, mas você acha que o Supremo errou?
Você fala que o conceito de racismo dele está errado. Ok, a gente discute isso. Eu falei da tribuna que isso é polêmico. Mas você dizer que o Supremo errou, ele estaria aplicando a lei para um caso que ela não se aplica. Isso é qualificação jurídica de fato. Isso não é analogia. Acusar a decisão de analogia é acusar 8 votos de terem mentido. Aí eu falo, me mande por e-mail para mandar para ele, para mandar para o ministro Alexandre e colocar no inquérito das fake news. Não, porque eu brinquei isso com ele quando ele tomou a posse do TSE, que eu fui na posse. Não poderia porque não é ato antidemocrático, mas é fake news. Na verdade, você pegou uma interpretação que a STF deu sobre raça e jogou falando, então, transfobia também é raça. Exato. Exatamente. Tem um artigo falando racismo homotransfóbico e a Exato. população LGBTI como grupo racializado, que também é um conceito social. Foi conceito social. Daí deriva, tá correto, tá errado falar que então a população gay, trans é uma raça, juridicamente falando? No sentido No de sentido raça do social, STF, sim. Na decisão de 2003 ele fala, olha, isso eu respondi um amigo meu, o professor Wallace Corbo, do Rio de Janeiro, maravilhoso, que ele fala, quando fez maioria ele escreveu um artigo, racismo sem raça? Como assim? Que lá em 2003 o Supremo se expressou mal em um termo. Ele falou várias vezes que raças não existem. Mas no sentido biológico, ele fala, afigura-se relevante o conceito antropológico de raça social. Raça social, para a professora Sônia Blumfeld Ramagem, que o Supremo citou em 2003, é isso, é a arbitrária construção cultural, onde você separa as pessoas por determinadas características físicas ou culturais. Uma arbitrária construção social para legitimar a desigualdade, e é esse o sentido de raça da interpretação do direito. Sim. A professora Wallace, que é um amado amigo, né, inclusive agora acabou de ser professor definitivo da UERJ, no Rio de Janeiro, muito feliz, a UERJ ganha muito com ele escreveu o artigo, aí dias depois eu escrevi o meu, tô esperando até agora a réplica dele, né, ele me ignora, claro, professor Wallace. Mas essa é a boa polêmica. Claro. Nesse livro coletivo, chama o STF, Hermenêutica Penal, que gerou o reconhecimento da homotransfobia como crime de racismo, sem legislar e nem fazer analogia na capa. Eu pedi pro Wallace, que eu pedi em cima da hora. Ele teria feito um prefácio falando, não, analogia... Enfim, deixa eu segurar o que eu pensei. Não houve analogia, criatura. Ele ia falar que a decisão tá errada, eu até ia aceitar esse prefácio. Tá bem compreendido que não é analogia. Não é analogia. Na verdade, então interpretação. pode entrar até outras minorias nessa mesma interpretação. Pode, mas eu só discordo que é a tese do Nutt, eu discordo que discriminar qualquer minoria seria racismo. Tá. Então, quer dizer, que o racismo, a Constituição Brasileira, no artigo 5º, inciso 41, XLI, fala das discriminações atentatórias a direitos e liberdades fundamentais. E no inciso 42 fala do racismo. Então, o racismo é uma discriminação mais grave que as discriminações em geral. Tá qualificado na Constituição, tá... Por isso que por que raça e cor tem relevante? A lei não tem palavras inúteis. Se ela não tem palavras inúteis, a gente fala na hermenêutica, raça não significa cor. Então, racismo não pode ser qualquer discriminação. Ok. Racismo, para mim, é desumanização. Para mim, não. É o professor Rodney William, Babalorixá, da coleção Feminismos Plurais, da coleção da Djamila Ribeiro. Quem não quer discutir comigo porque eu sou branco, eu peço para discutir com as 9 pessoas negras que escrevem nesse livro coletivo com a gente. São 23 coautores e coautoras. O racismo é desumanização. Mas quais os grupos de minoria que você acredita que está, então, dentro disso? Essa pergunta é muito pertinente, eu posso dar uma resposta técnica, fugindo da raia, mas assim, sabe que a filosofia do direito e o judiciário decide o que está posto. Sim. O passado. O futuro a gente tem que discutir. Então, o que eu defendi no Supremo é que a homotransfobia racismo, o Supremo acertou. Ok. Então, perfeito. se machismo, capacitismo, Exatamente, era são, aí cabe a quem defende defender a tese. Talvez você tenha aberto uma porteira aí para que outras minorias possam... Pelo que eu tô... Pode ser, mas assim, mas você tem que falar que racismo é desumanização. Sim. Acho que desumanização é uma discriminação maior. Muito. Então, quer dizer, hoje no Brasil, então vamos me comprometer a um ponto. O machismo, que inclusive mata mulheres. Não me parece que o machismo desumanize a mulher. O capacitismo. Como se... o capacitismo já é mais o capacitismo, próximo. Eu acho que sim. Então, mas assim, eu tenho um argumento muito modesto também para falar que tem um argumento destruidor para falar que a homotransfobia é racismo. Até hoje a gente é chamado de raça desgraçada, raça maldita, raça do inferno, raça do demônio. E o racismo, estudos que eu tenho feito e que eu continuo fazendo depois da decisão, o racismo surgiu por fundamento fundamentalista religioso. Sim. Me foge agora o termo, mas as religiões, assim, se você não era considerado descendente original de Adão e Eva, ou de sei lá que parte das religiões abraâmicas, você já não era considerado filho de Deus, então você já era tratado como uma raça maldita.
Então, quer dizer, eu acho que quem abriu a porteira foi quem consagrou o racismo como um conceito político-social. Sim, a partir daí... A partir daí eu fiz um silogismo. Se esse é o conceito de racismo, a homotransfobia é. Também é. Então eu não tenho problema. Eu acho assim, é ruim banalizar tudo ser racismo. Sim. Se for a consequência lógica do conceito de racismo, pode ser, mas não acho tem que que ver também, caso a caso, as argumentações que vão surgindo. E tem né? que ser uma discriminação estrutural, sistemática, que institucional. Que desumaniza. Exatamente. Segundo o Rodney, eu gostei disso no artigo dele no livro que ele falou, é a desumanização. Sim. Então é isso que eu acho que é fundamental. Isso que torna tão clara. Essa aí eu agradeço a explicação, fica muito claro uma aula. Ficou bem claro. Eu queria continuar, antes de a gente mudar o assunto, debruçar um pouquinho mais sobre a decisão, porque ela é emblemática, ela pode ser um pouco antiga, se a gente for, mas não é antiga porque ela tem reflexo hoje e ela continua sendo a de 2019 debatida. é antiga? Se a gente estiver falando... Estamos Essa é a pós-modernidade, né? 5 anos tudo é muito rápido, brincadeira, né? Mas no mundo contemporâneo é isso mesmo. Desculpa a maldade, mas achei que você estava falando de 2003, do antissemitismo. Não, essa mesmo, já passou muita coisa, mas o que eu queria trazer... 2019 pra hoje já mudou muita coisa. Não tá mais lá no Supremo. E até as relações sociais. Mas sabe o que eu falo? Teve uma pandemia no meio. Fizeram a PEC da Bengala pra Dilma não indicar ninguém. No meu Facebook eu falei, olha, gente, eu sou contra como jurista, mas já que todo mundo só pensa no próprio umbigo, eu sei brincar de ativista político e não só de jurista, eu adorei, porque o Ministério de Mello ficava 5 anos. Sim. Eu lutei pra fazer a outra PEC, que era Bengala 2, chamavam de um jeito mais pejorativo, que eu não vou citar, para o ministro Celso de Mello ficar mais, mas ninguém quis. Então, assim, dos meus... Eu não tenho tanto contato no Congresso, mas tenho alguns, ninguém se interessou muito. Porque a gente sabia, com todo respeito, o ex-presidente, sabe, Voldemort, aquele cujo nome eu não sou obrigado a pronunciar, porque a gente é obrigado, até as pedras sabiam que ele ia fazer, ele falava, e ele falou, não, vou parafrasear, eu quero alguém que esteja comendo na mesa do bar. Então eu quero alguém, enfim... Terrivelmente evangélico. Que é outra coisa, né? Quer dizer, o Mendonça, né? O doutor Mendonça, ele e o Cássio, eles têm currículo, né? Não dava para ir muito no Otávio Cervejeiro. O ministro Cássio não dava para questionar. Até porque ninguém sabia quem ele era, tal. O Mendonça podia questionar pela motivação que pôs ele lá. Aí sim, por analogia, eu adoro a analogia quando ela cabe. Por analogia, né, quer dizer, que eu falei do Zanin agora há pouco, né, quer dizer, embora por motivos totalmente diferentes, são os motivos da indicação. Na verdade, não, aqui não é analogia, né, quer dizer, o presidente Lula tá falando que o Zanin é um ótimo advogado, então, é que a gente tem que acreditar na palavra do Lula. Mas, assim, a falta de conhecimento sobre as posições do Dr. Zanin, por um lado, e o fato da indicação do Dr. Mendonça ter sido por ele ser terrivelmente evangélico de outro, é o que fizeram a gente se opor a eles. Uhum. Então, e o Mendonça, eu fiz sustentação oral também na pandemia, quando as igrejas, a Anajure, os juristas evangélicos, queriam privilégio para a igreja abrir na pandemia e o resto não. O que me chocou não foi só eu, pelo Cidadania, e o procurador de São Paulo defender a lei. Mas é que parecia que eu estava num tribunal eclesiástico com a Bíblia sendo parâmetros pelas outras sustentações orais. E não com a Constituição. E não com a Constituição de um Estado laico. O Mendonça falou que os católicos, os cristãos, estariam dispostos a morrer. Isso não é conclamar as pessoas. Com todo respeito, ele vai falar que ele não disse isso. E eu vou responder que é a consequência lógica da fala dele. Sim. Tá no meu academia.edu. Eu tô horrorizado. Tem um parágrafo enorme com caixa alta, horrorizado com aquele dia. Espero que nos votos dele não chegue isso. O fundamentalismo é um problema, né? Quando atinge as instituições, problema sério. Inclusive, eu queria debruçar um pouquinho sobre a tese, né? Que foi, assim, ela é resumida em 3 pontos, né? O primeiro ponto é aquele que fala que o que a gente estava conversando até agora, que a homotransfobia realmente deveria estar abarcada na Lei 7.716 de 2018 e etc. Na segunda, ele traz a questão religiosa, né? A tese prevê que a repressão penal à prática de homotransfobia não alcança nem restringe o exercício de liberdade religiosa, desde que tais manifestações não configurem discurso de ódio. Aqui foi uma concessão, talvez, não sei o que você comentasse esse ponto. E o terceiro ponto também, que estabelece que o conceito de racismo ultrapassa, esse você já falou, os aspectos estritamente biológicos, mas esse ponto do segundo, da questão religiosa, eu queria que você comentasse, e também do primeiro, que fala do vácuo legislativo. Continua havendo, né? Apesar de ter alguns avanços, teve a lei agora que parou, mas no aspecto legislativo
ainda a gente está baseado numa decisão jurisprudencial. Então, esses 2 pontos eu queria que você comentasse. Tá, e são bem diferentes, mas muito importantes. Obrigado. Primeiro, não foi concessão a questão do discurso de ódio. Eu falei na Tribuna do Supremo, falei no Jornal Nacional, falei no Fantástico. Assim, ninguém quer prender padre ou pastor por dizer que a homossexualidade é pecado, que ser LGBTI+, você vai para o inferno. Eu falei da Tribuna do Supremo, tá no YouTube, quem quiser conferir. Eu falei da Tribuna do Supremo. Se você quer achar que eu vou pro inferno por eu ser gay, eu, Paulo Leotti, sou um homem cisgênero e gay, você quer achar que eu vou pro inferno por ser gay, eu acho que a ignorância é um direito fundamental quando não me prejudica. Concordamos em discordar. Eu adorei que a Ana Júlia, são os juízes evangélicos, que eu até acho que é fundamentalista, mas ok, e aí o problema é o fundamentalismo e não a religião. Isso é importante ser pontual. O movimento LGBTI é passivo, tem igreja inclusiva. Claro. O movimento não é só composto por ateus e ateias, embora tenha que ter muito respeito por ateus e ateias. Também, sofrem até mais discriminação que a gente, segundo pesquisas sociais, talvez não de violência física. Quem você não votaria? O ateu tá na frente. É porque os ateus escondem. Mais fácil esconder. É mais fácil esconder. Mas não tem... o preconceito não se ameniza por isso. Mas assim, então, quer dizer... Mas uma coisa é dizer que é pecado. Outra coisa... Desculpa, eu adorei que a Ana Júlia, ela falou... Eu falei primeiro, né? Eu tava pela você, ela falou depois... então, a gente quer que justamente essas ignorâncias, o que um considera ignorância e o outro não considera, isso não seja criminalizado. Ótimo. Então, você quer achar que eu vou pro inferno por seguir? Eu vou te mandar estudar a Bíblia, a interpretação hermenêutica bíblica, histórico-crítica. Tem debates teológicos muito fortes sobre isso, mas o Estado não tem que se meter aí. Então, mas uma coisa é dizer que é pecado. Outra coisa é dizer, como dizem no mundo inteiro, e são os discursos que a gente ouve sempre, que, aspas, gays são pedófilos, fecha aspas. Aí já é discurso de ódio. Que é um preconceito histórico contra nós, homens gays, embora já tenha 1000 pesquisas que provem que não tem diferença entre gay, hétero, LGBTI+, e cis-hétero nisso, que o movimento estaria querendo destruir a família, destruir a sociedade, sexualizar a criança, corromper a infância. Corromper criança, quando a gente quer que reconheça que a criança LGBTI existe. Eu sei que eu sou gay desde os 7 anos. Tem crianças que se entendem como trans desde criança. Então, a gente quer que se reconheça que crianças LGBTI+ existem. Você tem uma ação que eu tenho no Supremo, ainda pendente de julgamento, a BGLT entrevistou várias pessoas LGBT adultas que falaram: quando criança eu já me identificava como LGBT e sofria homotransfobia, e a escola reprimia a criança LGBT e não a criança homotransfóbica. Então, a gente quer que se reconheça que pessoas LGBTI+ existem desde criança. E garanta os direitos fundamentais do ser humano. E garanta, no mínimo, a tolerância. Veja, tolerar é quase um xingamento na filosofia, porque tolerar você acha o outro inferior, enquanto respeitar você trata como igual, embora discorde, mas tolerar você pelo menos não agride, você não ofende, você não discrimina, você não mata. Já seria um avanço. Já seria um avanço. Então a gente não chegou nem... É claro que eu quero respeito absoluto, mas a gente, principalmente no direito penal, você impõe a tolerância. A gente estava brincando aqui, não vou entregar os bastidores, eu estava entregando aqui o que impede as pessoas em geral de serem como são, o Código Penal, né? Às vezes você não suporta a pessoa, você quer gritar com ela, você quer xingar ela, quer bater nela, mas vai ser crime. Você não xinga porque é crime contra a honra, quer dizer, então é crime. Então, se você impuser a tolerância, você ensinar para as crianças e adolescentes que tem que respeitar ou no mínimo tolerar, é isso que a gente quer. Então, uma coisa é dizer que é pecado, outra coisa é fazer essas difamações. Então, isso que é o discurso de ódio. Então, é garantida a liberdade religiosa, que não é criminalizada, desde que não seja discurso de ódio. Desde que não seja incitação à segregação, à violência, à discriminação. Né? Que é a desumanização. É que essas 3 palavras são as que o Supremo citou, mas sim, a desumanização. Como geral. Então, quer dizer, liberdade religiosa sabe o que é? É a peça Jesus trans. Eu conheço a Renata Carvalho, né, muito por cima, mas é uma querida amiga, conhecida, que, enfim, ela foi, além de queriam censurar a peça dela. Nossa, você está desrespeitando a liberdade religiosa cristã. Não, criatura, você que fala isso e quer censurar a peça, está além de desrespeitando a Constituição, da relação à censura, está desrespeitando a liberdade religiosa das pessoas LGBT cristãs. Claro. Então, quer dizer, o que é direito à educação moral dos filhos? Que o povo do Escola Sem Partido, que é sem o partido alheio, desde que de esquerda, né? Porque os de direita, reaça, eles não estão nem aí. Pode estar lá, eles querem que esteja. Eles querem. Mas, então, o que é o direito humano da educação moral dos filhos e filhas pelos pais e mães? Então, quer dizer, é um jeito para que o Estado não te puna por você dar a educação que você quiser, claro, desde que tenha violência física, abuso sexual, etc. Mas sabe o que é? É também levar filho, criança, adolescente, para queer museu, para ver no artístico
que não tem nada a ver com no pornográfico, quem discorda vai estudar, inclusive nos museus europeus. E claro que você não vai tocar, como ninguém tocou nada. As pessoas mentem nessa hora. As pessoas não têm a dignidade de mostrar o fato como ele é. Eles querem deturpar o fato para aí sim tentarem ganhar o discurso no espantalho, na deturpação. Educação moral dos filhos pelos pais é isso também. Você levar uma educação progressista. Você não gosta da escola progressista, você pode tirar seu filho, sua filha de lá e pôr numa conservadora. E vice-versa. Liberdade num país laico, né? Num país... E o engraçado é que a gente vive numa sociedade de casais heterossexuais que o pai espanca a mãe, espanca a criança e não é tão desumanizado quanto o grupo LGBT. Eles continuam falando que não, é eles que vão desmoralizar as crianças, como se essas crianças vivessem em lares impecáveis. E a grande maioria dos lares não são impecáveis. Sim. Me permite dizer assim, desumanizar não tem que ser ninguém, que não faz esse sentido que você falou. Quando a gente fala desumanizar, é você generalizar. Então, todo pai cis hétero comete... Não, não é isso. Não. Exatamente. Quando o homem branco cis hétero comete um erro, é ele que errou. É ele que tá... Mas é quando isso que o gay tem que fazer. É cometido, é desumanizado, você generaliza pra todos. Individualizar. E num grupo é individualizado, e em outro grupo é o coletivo. Exato. Que responde. Mas é o que você falou, tá certo. As pessoas que têm que repudiar mais isso... até eu repudio, mas publicamente eu não vejo você falando. Exatamente. Aí, quando um casal de homens ou mulheres adota, aí você vai vir com espantalho publicamente. Isso. Então, quer dizer, é uma coisa... É o grupo coletivo, né? Quando acontece no individual, aí eles perdoam ou só condenam aquele homem. E com relação ao vácuo legislativo, acredito que ainda é importante que se bem que a gente está vivendo um período de um Congresso extremamente conservador, que eu não sei se mexer agora seria, com a decisão que a gente tem do Supremo, não seria um momento. Mas, de toda forma, uma decisão contrária, talvez a gente já saísse inconstitucional, já teria base para... com o que aconteceu no Supremo. Mas como que você vê essa... É necessário ainda? Porque a mim, como uma pessoa que não sou exatamente um estudioso desse tema, meu tema é mais o direito do trabalho, me parece que ainda falta na legislação que coloque a questão especificamente das minorias, da questão da discriminação por gênero, por orientação sexual e etc. Não tem isso aí, pode gerar uma mudança no quadro do Supremo, e isso ainda me parece que ainda precisa. Qual é a sua opinião? Precisa, não. Eu pressuposto tanto das ações quanto da decisão, e o Supremo fala isso desde a decisão da união homoafetiva, que não era propriamente o contexto de omissão inconstitucional, nesse sentido estrito, tem que ter lei. O pressuposto das ações é que a Constituição obriga a lei a criminalizar a homotransfobia. Veja, o Supremo expressamente disse que ele não estava legislando, ele não podia legislar, e na ação eu disse que se ele não considerasse como racismo, que ele legislasse. Separação de poderes como freios e contrapesos, como que você tira a omissão inconstitucional do mundo? Normatizando, legislando, é minha tese de doutorado. Você tem gente boa, talvez minoria, que aceita o Supremo legislar para cumprir ordem constitucional de legislar para outros temas. Penal e tributário, eu que falo. Aí o Supremo, por 11-0, disse que não. Aí vocês sabem, Quando eu digo uma coisa, o Supremo diz outra, quem tá certo, obviamente, sou eu, mas você obedece ele porque ele que manda. Brincadeira, Supremo. E assim, ele nem precisava fazer isso, mas acho que ele falou, olha, não estamos legislando, estamos interpretando a lei, no sentido de raça e racismo. Mas então, tem que vir a lei. Então, sim, enquanto não vier, aplica-se a lei de racismo. E se vier a lei, a homotransfobia vai continuar sendo racismo. Eu dou o seguinte exemplo. Se a gente tirar a discriminação por etnia contra pessoas indígenas e criar uma outra, da lei 7716, e criar uma outra lei, esta lei pune a discriminação e a violência contra indígenas, sem dizer que é racismo, vai deixar de ser racismo por isso? É óbvio que não. Então, quer dizer, a questão de ser racismo, para mim, vai continuar sendo de uma forma ou de outra, que não pode ser racismo só enquanto não vem a lei. O pressuposto de decisão é que é. É racismo. Mas assim, então tem que vir a lei. Aí é o que você falou, num congresso tão reacionário é muito improvável que venha. E esse congresso, eles adoram delegar, com algumas aspas, o Supremo, mesmo quando eles criticam, não é deles, né? Pra tirar das costas deles. Sim. O congresso, ele é homotransfóbico institucionalmente. É que a discriminação estrutural e institucional. Ela não é necessariamente intencional, embora de muitos e muitas lá seja. Mas o órgão, ele mesmo sem intenção, ele discrimina pessoas LGBTI+, e assim, eles não aprovam leis para nos proteger porque são reacionários. Mas não aprovam leis negando direitos porque não querem ser vistos como os medievais, no sentido pejorativo do termo. Tem historiador que não gosta de falar medieval assim. Sim, as universidades foram criadas na Idade Média. Ok. Mas assim, a gente entende do que você os totalitários que eles são moralmente. Tem gente que
proibiria o divórcio, já me falaram de novo, se fosse politicamente viável, se não fosse um suicídio. Então, assim, mas assim, então é muito improvável que no curto prazo venha uma lei. Eu achava que o Supremo, falando que era racismo, lá em 2000, eles iam aprovar uma lei rápido, para tentar até, sei lá, regulamentar de outra forma, talvez até com um retrocesso que a gente ia ter que impugnar no Supremo, mas nem isso passou. Nem veio, né? Mas assim, o grande problema é, quando vier essa lei, eu tenho certeza que vai vir com uma coisa, que todo projeto eles colocam nisso. Eles querem colocar uma cláusula, como tem numa lei dos Estados Unidos, anti-homotransfobia e anti-racismo negrofóbico, já que homofobia é racismo, eu falo racismo homotransfóbico, negrofóbico, enfim. Que é mais ou menos assim, eles querem falar que a manifestação respeitosa de liberdade de crença e consciência não é crime. Que é mais ou menos o que eu falei de ser pecado não é crime. Então, o movimento não discorda disso. O que a gente tem medo é que no penal não cabe analogia para punir, mas para absolver cabe. Que analogia isso não para. seja Estendido ad infinitum. Eu entendo. E não é necessário, porque no juridiquês do penal, no penalês, tem a famosa tipicidade e antijuridicidade material. O que é injúria? Ofender a dignidade e o decoro. Eu me senti ofendido, vamos supor. A pessoa diz, eu me senti ofendido por alguém dizer que eu vou pro inferno. Você está no silogismo formal da lei. Mas isso é exercício regular de direitos de liberdade religiosa. Achar que é pecado não é crime, não pode ser. Então, mesmo se enquadrando na lei, só deixa eu terminar, desculpa, não é crime porque é exercício regular de direito. Então, essa cláusula é desnecessária. Mas, para passar, vai ter que passar isso. Então, eu brinco, né? Se eles querem, elas querem algo desnecessário para acalmar os seus espíritos, eu também quero a mesma coisa. Só colocar uma vírgula. Manifestação respeitosa, liberdade de crença e consciência não é crime, vírgula. Desde que não seja discurso de ódio. Pronto. Que incita violência, discriminação, segregação. Tentando entender o lado que fala que julgar que isso é pecado não é crime, se essa família colocar uma criança LGBT, que elas acreditam que seja pecado, a depender do que eles façam com essa criança, não seria um crime? Então, direito é caso concreto. A gente não consegue falar genericamente, tem que me dizer exatamente o que fizeram com a criança. Colocam eles em psicólogo, tem um abandono moral, um abandono efetivo, tem a discriminação dentro de casa, o destratar aquela criança de achar que ela é inferior aos outros irmãos, exatamente por ela ser LGBT. Pra mim, a crença de uma família pode sim, no mundo fático ser um crime. Não, com esses exemplos, eu concordo com você. O de colocar no psicólogo vai ser mais polêmico, mas eu também acho. O Conselho Federal de Psicologia, desde 99, proíbe terapias de cura gay. Não tratar os filhos isonomicamente. De pseudoterapias, que eu chamo de charlatãs, né? Sim. De cura gay, que não existe. 2018 proibiu a cura trans também, que foi despatologizada em 2018 também. Como é que é? 17 de maio, dia contra a homotransfobia, que foi quando despatologizou a homossexualidade. 2018 despatologizou as identidades trans. Então, desde 2018 ele também proíbe expressamente. Então, mas certamente... Se colocar isso numa lei, pra mim tá... Não, é muito melhor, mas assim, certamente você tratar como filho de segunda classe, abandonar moralmente. Então, quer dizer, veja... Às vezes até materialmente, às vezes, dependendo da idade, já tá expulsa de casa. Com certeza. E fora que aí, civilmente, essa criança vai poder processar os pais, né, por pensão, dano moral, por abandono afetivo, mas vai ter a questão penal. Isso o ministro Luiz Fux, que no penal muitas vezes não... que é a crença deles. No penal o Fux não age com o costumeiro acerto, né, muitas vezes, né, os penalistas dizem que ele é um civilista, falam de penal, e o ministro Fux às vezes fica invocando o CPC mais do que deveria, né, no processo penal, mas o ministro Fux, que foi o voto que fez 6-0, ele falou, olha, não é qualquer crime contra a pessoa LGBT que é crime de homotransfobia, de racismo homotransfóbico. Você tem que provar motivação homotransfóbica. Tá. Então, abandono moral, material, não é homotransfobia necessariamente, mas se for, o Supremo falou que é motivo torpe. Ele falou do homicídio por motivo torpe. Eu falo, quem acusa, falar da injúria racial, abarcar a homotransfobia como analogia, já que o Supremo falou do racismo, o que é uma inépcia. Porque o que era a injúria racial quando estava no Código Penal e agora está na Lei 7716? É a injúria que se aumenta a pena por raça. Sim. Que sentido faz a homotransfobia ser crime por raça para a Lei 7716 e não ser crime por raça para outras leis? É que agora a injúria racial está na lei de racismo também. Mas o Supremo falou que é motivo torpe no homicídio. Alguém vai seriamente dizer que eu falar motivo torpe da agravante geral é analogia? Eu vou gritar mais do que eu tô gritando aqui. Não dá. Já que você falou de injúria racial, eu queria entrar nesse tema dessa
É correto falar equiparação da injúria racial ao racismo? Também não. Né? Também porque... não. Tá, mas aí você vai discorrer sobre isso. Mas a questão da injúria no ambiente de trabalho, a gente trazer um pouquinho para a questão do trabalho. Fala de trabalho, né? Fala um pouquinho, né? Direito do trabalho. Mas olha, tudo isso aqui... A gente estava apresentando tudo isso aqui é direito do trabalho. Porque direito do trabalho é o direito da vida real, das 9 às 6. Das 9 às 6 é tudo isso. Tudo isso está acontecendo dentro das empresas, tudo isso está acontecendo em todos os lugares. Então, não tem essa distinção, isso aí é didático, mas a gente vai entrar um pouquinho mais no mundo do trabalho. Para mim, essa foi ela, embora não seja uma decisão trabalhista, primeiro, a decisão que veio também pelo julgamento, mas depois, agora, recentemente, se tornou lei. Isso tem um impacto no mundo do trabalho gigantesco, principalmente pela questão do racismo recreativo, né? A gente vive num ambiente, num mundo do trabalho em que é uma competição, as pessoas estão galgando posições, estão querendo espaço, disputando salário, e a piada, ela sempre foi um elemento para segregar, para diminuir as minorias e as populações minorizadas, né? Então, é muito comum, infelizmente, em alguns ambientes, o ambiente de trabalho reproduzir em grupos de WhatsApp, a população negra, a população trans. Me permita dizer, o professor Lenin Streck diz que o WhatsApp, o Zap, né, a neocaverna do Platão. Lembra a caverna? O cara saiu, né, era um homem, óbvio, machismo, uma história. Aí voltou, gente, não era nada assim que a gente pensava e tal. Chutaram ele desfiladeiro abaixo. Eu parafraseio com alguma pequena maldade, mas isso que fizeram, é a neocaverna de Platão. O WhatsApp é inacreditável. Eu acho que isso aí eu já tenho visto que isso pode ser transformador à medida que as empresas precisam. Elas não é porque são boazinhas em nada, elas precisam se adequar a essa nova realidade. Senão serão punidas. Multas pesadas, indenizações por danos morais, senão nós processa. É isso, ponto final. Tem que se adequar. O que você acha desde do tempo que você está militando na causa? Quais são os principais desafios no mercado de trabalho da população LGBT? O que essas conquistas impactaram no dia a dia e o que ainda tem para ser conquistado? Primeiro, para dizer, o professor Adilson Moreira, que é um querido amigo, foi muito feliz, leu, ou pelo menos estudou muito bem o conceito de racismo recreativo, que é isso, né? Quer dizer, o humor, que é visto como tão inofensivo, e o professor Adilson parte de pesquisa de psicologia social, então é mundo real, então saindo do mundo das ideias do Platão, com todas as vezes a quem não concorda com a teoria dos dois mundos, eu aceito, no mundo real, a psicologia social prova que o humor é usado para manter minorias em papel subalterno, então se estigmatizando, desumanizando e tal, mantendo aquele papel supostamente sempre ridículo, um papel subalterno. O movimento negro com muita razão fala que as pessoas negras são relegadas no mercado de trabalho aos empregos secundários, o homem negro como segurança, a mulher negra como empregada, faxineira, e sempre desumanizados em mil aspectos. Com a população LGBTI+, também, digo eu. Porque assim, a questão é descobrir, quando sabem que você é gay, quando descobrem que você é LGBTI, te tratam como uma raça desgraçada e te põem nos papéis subalternos. Que a gente tá falando do ateu. Estereótipo. Se você se você disfarça, pelo menos a pessoa finge, ok. Mas se sabe, eu sei que eu não fui contratado, um homem branco, advogado com 1000 privilégios, um escritório na Avenida Paulista, porque eu usava uma pulseira de arco-íris que saía aqui do terno, igual que a capinha do meu celular, né? Quer dizer, então, e aí a pessoa não me contratou por isso, e eu sei disso porque uma amiga minha foi contratada e contaram isso pra ela. Gente, foi uma homofobia tão tosca e grotesca, era só falar pra eu não usar, seria homofobia ainda, seria uma violência simbólica, mas nem me contratou. Então, se sabem que você é LGBTI+, te relegam aos piores empregos e trabalhos, né? Telemarketing. O Deus minúsculo mercado é uma piada, né? Que os socialistas falam que a mão invisível do mercado, ela existe, a mão do demônio, né? Que só aumenta as disparidades. Isso tá certo. Então, o mercado, ele entendeu que pode contratar pessoas trans para telemarketing porque você não vê a pessoa. Então, se você não vê, você não sabe que é trans, mas o telemarketing, né? Quer dizer... Não são os melhores salários, não são condições de trabalho
né? Tão Não, relegado. então, todo trabalho é exploração do digno, trabalho. mas É isso que eu ia falar, todo trabalho é digno, mas o mundo real, o telemarketing é um salário mínimo, é Exatamente. terceirizado, a terceirização, o Supremo decidiu fechar os olhos a isso, a terceirização é um trabalho mais precarizado, com maior número de acidentes do trabalho, tá pagando menos, por quê? Porque não tá dando as mesmas condições de trabalho. E sendo bem honesto, são raras as pessoas que falam, eu quero ser operador de telemarketing. Elas, não é o sonho, e tem que se garantir que a pessoa sonhe, que ela chegue ao máximo. Né? Sabe que assim, eu concordo que socialismo real não é socialismo, mas aí eu peço dos socialistas, né, que falem que estado de bem-estar social real também não é a potencialidade. Eu brinco, a minha utopia é a Noruega universalizada e a nossa Constituição inteira concretizada, né? Um salário mínimo garanta Bastava a nossa Constituição. Saúde, educação, moradia, lazer, o jogo do Corinthians, né? Classificou, que milagre! Enfim, é isso. Então, Luxemburgo. O Pofechô já estava achando que ia para o espaço, o Pofechô tá funcionando, hein? Sabe, o meu corintianismo, o ismo como doença, disfarçava minha homossexualidade, né? Quer dizer, curioso. Mas, então, quer dizer, acontece, A primeira etapa é conseguir o emprego. Conseguiu o emprego. Depois que conseguiu... Mas todo emprego tem que ser disso. Sabe que Dworkin falava, né, que o Estado, então esse liberalismo igualitário, a lá John Rawls, né, que é o que eu sou social-democrata. O PSDB é neoliberal, tá? Eu quero deixar isso muito expresso. Principalmente dos últimos tempos. Então, aí piorou, né? Se o PSDB fosse Fernando Henrique Cardoso, presidente, né, tava ótimo. Mas assim, Dworkin fala que as pessoas têm que ter a garantia de que se quiser ser jardineiro pro fim da vida inteira, tem que ter um bom trabalho. Tem que ter boas condições para isso. Mas dito isso, é o que você falou, né? Não é o trabalho dos sonhos das pessoas e ainda de tudo é o trabalho mais precarizado. Então no mercado de trabalho a gente é relegado para isso. Sim. Por isso que o movimento LGBTI+, também, até os anos 2000, era só o PT que recebia a gente. Por isso que a maioria dos ativistas é de esquerda e é petista ou pissolista, já que o pessoal é uma dissidência do PT da época do mensalão petista. Aí na hora do mensalão tucano, o Supremo desmembrou e mandou para a primeira instância, né? E prescreveu. Então, problemas, né? Mas assim, eu perdi um pouco o raciocínio da pergunta, mas assim, o racismo é homotransfóbico, a homotransfobia no meio de trabalho. Então, sim, tem piadinhas homotransfóbicas. Que não são inofensivas. Não são inofensivas, mas eu sofri aqui e ali, mas eu me impunha e as pessoas me respeitavam, né? Então, porque eu bati o pé. Se você bate o pé, ou você é mandado embora, ou normalmente você é respeitado, tolerado, né? Mas então tem que ser combatido. E para ser justo com a justiça do trabalho, até a justiça civil, desde antes da decisão do Supremo, reconhecer como dano moral civil, como assédio moral. Pega expressões erradas, como opção sexual, ninguém escolhe ser cis hétero ou LGBTI+. A gente descobre de uma forma ou de outra. A gente fala orientação sexual, identidade de gênero. Orientação não como escola, ensinamento, me permitam dizer, mas é tipo uma bússola, tá orientado, tá apontado para ali. Ali ou todos os lados. Enfim, hétero, homo, bi, pan ou assexual, né, que é orientado a ninguém no sexo, mas não no afeto. Tá. Assexuais falam que é assexual, mas não afetivo, né? Quer dizer, para falar assim. Mas então ainda existe, então a Justiça do Trabalho e a Justiça Civil, com expressões erradas como opção sexual, homossexualismo, etc., já puniam o dano moral. Mas a decisão do Supremo, ela obviamente encoraja e ela inspira. Vamos pegar a união estável, homoafetivo e casamento civil homoafetivo. Não precisava do Supremo em 2011 e do STJ em 2011 e o CNJ em 2013. Mas o Supremo decidiu a união estável, os juízes começaram a dar casamento depois, o que eles podiam fazer antes e não faziam. Sim, então uma decisão sendo, inspira. Né, sendo um farol, né? Com certeza. Inclusive na Justiça do Trabalho e dos racismo recreativo. O professor Adilson me mostrou o livro Racismo Recreativo que eu estava no PDF. Eu quase chorei de ódio. Um caso que eu sempre cito do trabalhista. A branquitude, que não é sinônimo de pessoa branca, né? Mais uma ideologia racista, negrofóbica, me permita simploriamente sintetizar assim, se fantasiou na festa de fim de ano de empresa de Ku Klux Klan. Para quem não sabe, não é que era racista no discurso, mas espancava e matava a pessoa negra. E até as pedras sabem que você é obrigado a ir na festa de fim de ano da empresa sempre. Aí o trabalhador negro processou na Justiça do Trabalho. No penal tem que ter dolo para ser crime. Meu lado, talvez punitivista, é falar que tá faltando racismo culposo, racismo por imprudência e negligência. Mas no penal, se a lei não fala em culpa e não fala no racismo, tem que ser dolo. Mas no civil e no trabalhista, a imprudência é ato ilícito. Então, processou por dano moral, sei lá, aquele processo, a Justiça do Trabalho teve a coragem, porque noção nenhuma, de dizer que não era racismo, não era injúria racial, era brincadeira.
Não era racismo, com todo respeito, era o raio que o parta. Sim, Essas decisões têm que ser repudiadas. Isso eu acho que tende a mudar com a mudança legislativa, com a decisão Com a interpretação, Suprema, com a interpretação avançando. Com a lei falando racismo recreativo. Com a lei falando racismo. Porque no racismo contra negros, eles davam essas decisões dessas, imagina, no trabalhista, que é a mesma lógica do civil. Eu gosto de trazer esse discurso, essa questão pro trabalhismo, pro direito do trabalho, porque quando a gente está tratando de direito do trabalho, a gente está tratando de tentar igualar os não iguais. E quando a gente trata num ambiente de trabalho, populações que são minorizadas ou que tendem a sofrer qualquer tipo de preconceito, elas acabam sendo mais vulneráveis, inclusive aos problemas de outras naturezas do direito do trabalho. Estão mais suscetíveis a acidente do trabalho, porque estão em funções muitas vezes inferiores, estão mais suscetíveis a assédios e etc. Então, são temas que acabam se misturando. A gente fala, por exemplo, agora teve a lei Emprega Mais Mulheres, né, que traz para o campo da CIPA a empresa ter que ter uma política, de compliance que traga a questão anti-assédio. Isso, de alguma forma, beneficia também a população LGBT, principalmente trans, que são vítimas de assédio. A lei, eu acho que também, de alguma forma... Então, quando a gente protege uma minoria, de alguma forma, no direito do trabalho, você está tentando buscar um equilíbrio para todos. Sim. Né? Sabe que vou olhar aqui, um amigo meu, que acho que é o Lucas, ele tem um livro que ele estudou as constituições latino-americanas para ver se as constituições que proibiam, especialmente a discriminação por sexo e gênero, eram países que tinham mais... não é Lucas, meu Deus, mas que tinham mais... se tinha uma maior tolerância, o respeito às pessoas independente de orientação sexual ou identidade de gênero. E, infelizmente, não era o caso. Mas tem tudo a ver. Sabe que a homotransfobia é racismo, nesse sentido social, mas muito antes disso se fala que o machismo é a origem histórica da homotransfobia. Porque, assim, no passado, até o século XIX, a sexualidade era só ativa ou passiva. Era perseguido no passado o homem, que a gente chamaria de homem gay hoje, sexualmente passivo, porque o ativo era visto como homem. No Brasil, Nordeste, América Latina, isso ainda tem esse senso muito comum. Presente. Então, quer dizer, o homem sexualmente passivo, ele estava para essa homofobia grotesca, estava se equiparando a este ser considerado inferior, chamado mulher, pelo machismo, então era repudiado por isso. Então a mulher lésbica, em geral, era punida no passado quando ela... Como posso falar isso de maneira delicada num podcast jurídico? Quando ela usava apetrechos de sex shop contemporânea para fazer uma sexualidade mais ativa, porque se achava que duas mulheres juntas não poderiam ter sexo. Ou autoestima do homem, né, do macho. Até que é tão necessário. Até nisso. Até isso. Difícil, né? A gente fala no sindicato heterossexual que assim não dá para defender a classe, né? Vamos melhorar, evoluir. Mas então, quer dizer, a homofobia tem origem histórica no machismo. A discriminação por sexo é uma coisa assim, se Paulo é discriminado ao se relacionar, por exemplo, com João, se ele quisesse, se fosse, mas não é discriminado ao se relacionar com Sâmia, Paulo está sendo discriminado pelo seu sexo, porque se fosse do outro sexo, se relacionasse com o mesmo João, não estaria sendo discriminado. É um jogo de palavras, mas que está certo. Então, a pessoa trans é a mesma coisa, está sendo discriminada porque é de um sexo que quer se identificar socialmente de outra forma. Eu sou um feminista muito Simone de Beauvoir, e eu acho que Beauvoir não quis dizer muito diferente de Butler, quando Butler diz que sexo também é uma construção social. Até o século XVIII, mais ou menos, o iluminista achava que a humanidade era um sexo único, masculino, e a mulher era um homem invertido, para o entendimento científico da época. É daí que vem aquela expressão horrorosa, o jeito de famílias antigo, de cônjuge varão, a expressão autoexplicativa, e a mulher não é varoa, como eu vejo falar em igreja, é cônjuge virago, era o varão invertido. Então, era o não homem. Era o não homem. Por isso que era o paradigma do isomorfismo. O sexo era só masculino, a mulher era um sexo masculino invertido. Só é mais ou menos o iluminismo para cá que se mudou para dois sexos, pelo critério da biologia da reprodução. Então eu não acho que Beauvoir quis dizer que quando sexo vem da natureza e gênero vem da cultura, que ela não disse desse jeito tão direto, né? Eu discordo tanto de Butler, sinceramente. Mas assim, a pessoa trans, ela é de um sexo, se identifica com outro gênero, com uma outra identidade de gênero, é uma discriminação por sexo. Se ela fosse do outro sexo, se identificasse aqui, não seria discriminada. Então, certamente ajuda. Talvez no mundo real, nessa pesquisa, né, que eu mencionei,
não aconteça muito, mas é interrelacionado. E aí, obviamente, o pulo da discriminação por sexo, por gênero, para discriminação por orientação sexual e identidade de gênero é um pulo bem pequeno. Sim. Sim. Então, Paulo, a gente tá caminhando para o fim, mas eu não queria terminar antes de duas coisas. Tem um assunto que é um pouco... que causa divisões, que é um pouco polêmico, mas que a gente traz para o mundo do trabalho, e é importante a gente trazer essa orientação, que é a questão dos banheiros, né? Sim. É uma discussão do uso de banheiros, você atua num processo, não precisa falar do caso concreto se não quiser, mas para a gente trazer para as empresas. Qual é a orientação jurídica hoje nesse sentido? A empresa que já seria as minorias que chegam ao ponto de ter empregados trans ainda, infelizmente. Mas se tem, garantir que a autonomia, que a vontade desse empregado ou empregada prevaleça, é isso? Sim. Primeiro que a discussão de banheiro, né? Banheiro de empresa normalmente é box único. Se é box único e não banheiro coletivo, a discussão transcende o irracional. Ainda que você pare, mas tem. Então, aí já transcende a má fé, não é nem que beira a má fé. No juridiquês, né, quer dizer, tem um princípio que fala que a boa fé se presume e a má fé tem que ser provada. Você não pode presumir que a mulher trans, que é a pessoa que se identifica como mulher transexual, que é a pessoa que nasceu com pênis, mas se entende como mulher, tenha feito ou não a cirurgia, você não pode presumir que ela vai fazer algo errado no banheiro feminino. Que não tem mictório também. A pessoa vai, faz o que tem que fazer num box, lava a mão e vai embora. A mulher trans é espancada e estuprada no banheiro masculino quando tem. O homem trans também. Por isso que o homem trans muitas vezes prefere usar o banheiro feminino para se proteger, porque ele é tratado como um ser de vagina. Então aí é uma questão de proteção. Por isso que a polêmica está mais na mulher trans. O homem trans quer usar o banheiro masculino se ele tiver segurança para isso, mas obviamente. Senão, ele prefere pela proteção, muitas vezes. Então, é isso. Então, a mulher transexual, ela quer usar o banheiro feminino, você tem que deixar. Banheiro público, quer dizer, volta e meia tem segurança. Em rodoviária, aeroporto, tem segurança andando, principalmente rodoviária, né, no banheiro. Então, para ver, né, se não tem alguma coisa de assédio, ou qualquer roubo, né, quer dizer, tem violências não sexuais. São situações que, em concreto, tem mecanismos na legislação para punir os casos concretos que Exato. Então, né? se a preocupação é essa, então coloque uma segurança mulher cisgênero no banheiro feminino. Só de você ter uma segurança, isso já afasta todos os problemas, inclusive homem vestido, que se porta como homem, que quer invadir o banheiro mais escuro, mais à noite, etc. Então, é um espantalho. Para mim não é nem falácia. A falácia é erro de boa fé. Para mim é sofisma de má fé. Você falar que permitir a mulher transar o banheiro feminino vai gerar abusos. E se supostamente existe um ou outro caso fora do Brasil, que eu nunca ouvi falar, esse suposto um ou outro caso de homem que se fantasiou de mulher para ir no banheiro feminino, então tem mecanismo, você põe um segurança. O problema é que essas pessoas tratam a mulher transexual e a travesti como se fosse um homem cisgênero heterossexual fantasiado de mulher. São pessoas que querem, inclusive, muitas vezes proibir, não todas, mas querem proibir a pessoa de se identificar como trans, querem que a pessoa que nasceu com um pênis nunca se identifique como mulher. Perderam no Supremo. Eu posso falar senta e chora e péssima sorte para lutar contra isso, mas já perdeu no Brasil. Né? Então, perdeu na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Tem que respeitar a identidade de gênero autopercebida. Não é uma opção, mas cabe a você dizer com qual orientação sexual e identidade de gênero você se identifica. Perfeito. Então, não tem essa polêmica. A mulher trans no banheiro feminino, ela vai usar o banheiro e vai sair. No Brasil, eu desconheço casos de algum homem cis que se fantasiou de mulher para assediar mulheres. Sim. Então, quem fica tratando... com um alerta para os empregadores agirem com bom senso nessa situação, né? O bom senso é respeitar o gênero e a identidade das pessoas, né? Então, Paulo, eu queria agradecer mais uma vez sua presença, fazer uma última pergunta, tá? Que é mais para a gente tem um público aqui que também de estudantes de direito, de pessoas que estão no direito. Eu queria uma dica, se você pudesse falar para essa pessoa que está começando, esse campo da sustentação oral no tribunal. Você tem alguma técnica? Porque se você tem algumas sustentações orais que ficaram famosas e que viralizaram. O que você pode dizer? Qual é a dica que você dá para quem quer e quem acha que esse é um caminho na advocacia? Obrigado. Eu nunca fiz curso de oratório, recomendaria curso de oratório para quem tem dificuldade, eu nunca tive. Se eu estou preparado, se eu estudei para o caso, eu estou lá
tranquilo. O que eu faço, assim, você tem um tempo, 15 minutos, mas se você é a Miticuri, a entidade amiga da corte, né, depende do número de entidades. Aí no Supremo você divide 30 minutos por todas, então você pode ter 3, 5, 10 minutos. Então, sabendo, antecipando o tempo que eu vou ter, eu fico ensaiando com o cronômetro ligado. Você faz mesmo o ensaio. Você despacha com eles individualmente antes? Despacho. Principalmente com as assessorias, mas com o ministro. Você entrega para cada um memorial individual. Sim, é o ideal. E no Supremo, o que você fala com a assessoria, às vezes é o chefe de gabinete ou a chefa de gabinete, às vezes é um assessor específico, mas chega no ministro ou ministro. Então isso eu não posso... Claro que é melhor falar com ele ou ela, mas chega. Não podendo, nem sempre conseguimos. Tranquilo, exato. Mas assim, na sustentação, então eu fico ensaiando, olhando o tempo, até o ponto que eu tenho que fazer umas 3, 4, 5 vezes, até um ponto que eu meio que decorei o que eu falei, eu transcrevo. Aí eu levo cheio de negritos e itálicos, né? Pra ter um apoio ali. Numa letra grande, você vê que eu tô sempre olhando para baixo, tá o texto, mas eu não fico lendo. Você pode ler, mas isso tira a atenção do ministro normalmente. Tem gente que lê como se não estivesse lendo, ok, mas em geral não. Então o que eu recomendo é isso, ensaie no tempo que você tem, antecipando, estuda muito o caso para se destacar, leva por escrito aquilo que você ensaiou, mas aquilo que você já decorou. Aí que se te der um lapso, você esqueceu alguma coisa, você olha. E você vê, muitas vezes isso acontece. Silêncio, desculpe, eu tenho fala, tô nervoso, tô nervosa, mas aí você olha, a pessoa vê, as pessoas ficam em silêncio, respira. Segue o jogo. Segue o jogo, olha e lê. Então, às vezes você pode levar anotações tópicas, se você não quiser levar escrito, né? Mas a é que eu acho escrito, mesmo é fazer o recurso ser admitido. Não, isso é quase um milagre da Deus. No STJ, o recurso especial do STJ, é que no TST é legal que é um recurso só, o STJ julga tudo. Né? Mas não, é fazer admitido, aí você vai na sustentação. No civil, o recurso especial fala que é o recurso espacial, né? Porque vai para o espaço, normalmente. Paulo, vamos terminar. Eu queria que, mais uma vez, agradecer e dizer alguma coisa que você gostaria de complementar, que eu não perguntei, que você gostaria de fechar o raciocínio. Aí eu passo a palavra para a Samia, eu também faço a consideração final e a gente encerra esse papo maravilhoso que poderia durar mais 2, 3 horas, porque é uma aula realmente. Obrigado mais uma vez. Tenho certeza que a nossa audiência vai ter material aí para discutir sobre essas questões. Paulo. Obrigado, João. Obrigado, Sam. Eu queria dizer que eu quero protestar que estão os Vingadores, ali tá o Batman, o Goku, a gente tirou. O Hulk, eu queria eles aqui, é inconstitucional eles não estarem aqui, mas o Flávio Dino não falou que ele tá nos Vingadores, já que o outro falou sei lá o quê, né? Então é isso. Para finalizar, eu sempre falo o seguinte, né, que as pessoas novinhas, né, querem abandonar o direito, esse povo capital e trabalho quer achar que direito é só manutenção do status quo. Tudo bem que o direito e os juristas não se ajudam muito na prática, ok. Mas veja, o direito pode ser mecanismo de transformação social emancipatória. As decisões do Supremo pró-minorias mostram isso. O Supremo erra. O povo tem que aprender a criticar o Supremo também no certo. Quem faz deformas é o Congresso. O Supremo erra ao não derrubar, mas a culpa é do Congresso. Não é para demonizar o Congresso, mas também não é para demonizar o Supremo. Mas assim, então o Supremo pode e deve evoluir nos direitos sociais em sentido amplo. Até que, como diz meu amigo o professor Marcelo Catone, titular da UFMG, você não tem direito individual se não tiver o social, mas vice-versa. Direito social. Então, as minorias têm que se preocupar com direitos trabalhistas, porque, que a gente falou, né? Somos empregados e empregadas, trabalhadores e trabalhadoras com CLT, né? Somos. E os esquerdomachos também tem que ver, você é identitário, eu adoro esse termo. Eu respondo assim, aprendi com a Djamila Ribeiro. Embora a forma seja minha. Jamila é mais elegante do que eu, né? Então eu falei, foi mal, homem branco, cis hétero, sem deficiência, que é discriminado por ser proletário, mas não tá nem aí pra discriminação da mulher no mercado, e o homem negro recebe menos que a mulher branca, e a mulher negra menos que todo mundo, com a pessoa LGBTI+. Então são lutas interrelacionadas. Mas para não entrar numa outra discussão, mas eu acho importante mostrar que as lutas estão interligadas, e uma coisa não faz a outra, eu não entendo. O que lutar contra a discriminação de minoria impede lutar por direito à greve, por direito a melhores salários, etc. De conquistas sociais, trabalhistas. Quando que se teve que fazer a escolha trágica? Se as duas coisas estiverem em votação, você tiver que escolher, você faz a escolha trágica, eu sempre falo. Mas nunca se teve que fazer, as pessoas querem metafisicamente fazer antes.
Aí eu mando estudar e eu que sou o grosso, errado, eu mando mesmo. Mas estudar não faz mal. Mas eu falo assim, então vamos usar o direito como um mecanismo de transformação social emancipatória, por quê? Vocês querem me deixar sozinho no direito com a Janaína Pascoal e os Ives Gandra, pai e filho? O filho acho que é mais relevante aqui. Isso é inconstitucional, eu indefiro. O direito, no mínimo, o judiciário tem que te dar uma resposta racional. É racionalizada, muitas vezes, não é a mesma coisa. É o fórum do princípio jurídico, diz Dworkin, é o fórum da razão pública, diz Rawls. E às vezes o juiz, a juíza, mesmo reaça, ele vê que não tem o que fazer. Muitas vezes ele ignora o que tem, mas assim, às vezes você ganha no judiciário coisas que você não achava que ia ganhar também. E tem um conceito que eu adoro, aprendi recentemente, tem coisas que são vitória na derrota. Depois, Stonewall, que é 69, a marca do movimento LGBTI contemporâneo, das paradas, enfim, não vou poder entrar nisso, mas imagina, 69, os casais gays, assim, casais entre homens felizes, entraram na justiça para pedir o casamento civil homoafetivo. E um casamento civil falando, olha, o casamento tem que ser patriarcal, tem que ter igualdade da mulher, querendo casamento aberto. Então a gente fala no movimento LGBT, essas bichas foram destruidoras mesmo, hein? Né? Mas assim, eles sabiam que ia perder. Mas eles queriam botar o tema em debate público. Então, quer dizer, a vitória na derrota, mesmo perdendo, você ganha um debate público. No Brasil, a gente não precisa disso. A gente ganhou, mas na rede de litigantes LGBTI da América Latina, eu conheci um menino, um advogado gay de El Salvador, lá eles perderam tudo que a gente ganhou no Brasil. E o legislativo também é pior. Eles continuam judicializando, para o judiciário você pelo menos ter o tema em debate. E agora você tem o controle de convencionalidade, anunciar o Brasil na Comissão Interamericana. Então vejam, o judiciário é no mínimo uma arena que tem que ser disputada, mas essa esquerdopatia maravilhosa, e eu uso o termo positivo, tá? O povo quer abandonar o judiciário para a direita. Não, tem que disputar o espaço. Né? Tá tendo que disputar para nossa... Tá bom, não tão querida, nossa professora Janaína Pascoal, né, não ser a única. Maldade, sabe que a Janaína, ela me incomoda desde antes de ser a musa do golpe. Eu fiz petição pelo João Willis nas ações da Dilma com a amicus curiae para anular o golpe, que não tinha crime de responsabilidade. Mas ela me incomoda desde antes, que na tese de doutorado dela, ela diz que até quando a Constituição manda criminalizar, a criminalização não seria obrigatória. Oi? Você pode falar, e muita gente fala que não tem o que fazer por ser crime. Sim. Eu vou além, muita gente vai além e tal. Ela fala, e sabe o que ela diz? Está muito expresso, evidente no livro, mas eu admiro a coragem. Ela falou, aspas, não importa o que imponha a Constituição. Fecha aspas. Ela tem na pirâmide de Kelsen tem a Janaína acima da Constituição. No direito penal mínimo, e é um bom livro, direito penal mínimo, mas tem umas teses assim que a gente fica... Mas assim, então vamos disputar o direito em geral, o judiciário, você não precisa advogar, mas escreve artigo, faz doutrina, dá aula. Contei ontem na PUC o professor Pedro Fassoni, querido amigo, né, mas era um amigo de Facebook, acho que é a primeira vez que a gente se encontrou, que ele é formado em Direito, mas está mais nas Ciências Sociais, ele escreve sobre Direito, né, então é isso. Obrigado, Paulo. Sâmia, tem alguma coisa para completar? Não, só queria agradecer, Paulo. Eu sempre... É gostoso ouvir uma pessoa que pensa muito próximo da gente, é muito mais fácil. Só que tinha um lado seu aí que às vezes eu ficava meio em dúvida por defender um lado da mulher, mas eu te garanto que você me convenceu plenamente de que tá certo. E eu realmente acho que a gente tava lutando contra duas coisas que não deveriam lutar mesmo, e as mulheres têm que entender que todos os direitos têm que ser respeitados, né? Não tem um grupo acima do outro. Então a gente não pode realmente menosprezar mais um grupo dentro do nosso próprio grupo. Então, agradeço muito. Então, isso vai ficar para outro dia, né? Mas o jeito das mulheres trans não prejudica em nada as mulheres cis. Exatamente. O que a gente estava falando no bastidor é que tem muito espantalho. O que diz, a mulher trans não é um homem cis fantasiado de mulher que quer, como é que é, fetichizar. Que não era a minha opinião. Eu estava só na importante, tempo de fake news, importante, evitar a gafe. Mas então, quer dizer... Estávamos debatendo opiniões de pessoas que conhecemos. Aí a brincadeira, a maldade, aqueles setores feministas que discordam, vão falar, Paulo, você é homem, macho, não tem que opinar, então fale com a professora Sâmia, né? Fale com as muitas feministas mulheres cis, hétero, lésbica, bissexual, que acham a mesma coisa. Não, realmente, é isso mesmo. Paulo, eu sou uma mulher que posso falar por elas, né? Então, concordo. Paulo, eu queria também agradecer mais uma vez a presença. Para encerrar, ficar com essa última fala sua, que o direito pode ser, sim, instrumento de transformação social. A sua presença aqui mostra e prova isso. Isso está completamente alinhado com os propósitos, com o que a gente, como escritório, defende o direito como transformação social, que busque melhorias também de uma classe trabalhadora, que não é excludente, como disse,
essa chamar minoritária, identitário e etc. Não, nós estamos defendendo seres humanos e na sua plenitude. Então, trazer esse tema para cá, eu só queria reforçar esse recado. Sim, o direito é um instrumento de transformação social. Dr. Paulo Iotti, que é a presença de hoje aqui, é prova viva disso. Muito obrigado, Dr. Paulo Iotti, foi um prazer. A conversa poderia a gente ficar mais 3, 4 horas que não ia faltar assunto. Mas temos que respeitar o direito trabalhista das pessoas aqui da Exatamente. equipe, né? Mas obrigado, gente, foi um prazer. Obrigado.